Vamos nessa que eu acho que você quer entender essas histórias todas. Vamos começar com o Trump, né? Essa que nem é exatamente uma novidade. O Trump prometeu que ia perdoar os invasores do Capitólio durante a campanha. Aliás, ao longo dos últimos anos, ele está falando, se eu voltar a ser presidente, eu vou liberar aquela galera toda que me ajudou a tentar dar um golpe de Estado. Claro que ele não fala isso, né? Ele não admite que foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas ele vem prometendo liberar esses presos e condenados pela invasão do Capitólio faz tempo. Aí ele assumiu, claro, assinou a ordem, perdoou todo mundo. Agora um monte de gente vai começar a sair da cadeia. Porém, não foi só gente que cometeu crime político, que é o crime de tentativa de golpe de Estado, que o Trump anda libertando, não. Ele também está soltando bandido. Bandido vagabundo mesmo, sabe? Pilantra, salafrário mesmo. É essa galera perigosa que o Donald Trump também está colocando na rua. E é isso que eu queria te contar. Por exemplo, Trump perdoa fundador de mercado de drogas condenado à prisão perpétua. Sim, tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Ross Ulbricht. Ele abriu um site de venda de drogas. Um site que fica na Deep Web, né, naquela internet profunda, não é aqui onde a gente acessa fácil. E aí, o que ele fez? Era tipo, sabe esse site de venda que você compra produto da China, compra produto do Brasil e entrega na tua casa? Então, igualzinho. Não vou falar o nome de nenhum site aqui para não fazer essa associação com venda de drogas, pode até nem gostar, mas você conhece esses sites. O cara criou um desse, onde os traficantes anunciavam as suas drogas, vendiam pelo site, mandavam entregar e pagavam uma comissão para o dono do site. Para você ter uma ideia, no período que esse site funcionou, ele movimentou R$1 bilhão, mais ou menos 200 milhões de dólares. E só de comissão, o dono do site faturou R$100 milhões, 20 milhões de dólares mais ou menos. Era tudo muito descarado. Aí a polícia prendeu esse cara, ele foi condenado à prisão perpétua, porque era um traficante perigoso, gigante, era um negócio gigantesco de venda de droga. E era todo tipo de droga, tá? Não é só droga leve não, tinha droga leve, droga pesada, alucinógena, todos os tipos de drogas, sem exceção. E aí ele pegou prisão perpétua. Agora, o Trump foi lá e meteu um perdão total e incondicional para esse cara. Vai sair da cadeia. O que você acha que vai fazer? Será que agora vai levar uma vida honesta? Duvido. Mas enfim, é um bandidão, né? Um traficante de drogas. Que imagina se fosse, sei lá, o governo Biden. Ou imagina, vamos pegar aqui no Brasil, vai. Imagina o Lula dando perdão para um traficante de drogas. Como que a direita e a extrema-direita ia agir? Então, lá nos Estados Unidos eles estão achando bonito. Quem é que defende bandido, hein? Pois é, mas não foi o único caso não, viu? Vou te contar de um outro também. Olha essa história que louca. Perdoado por Trump, invasor do Capitólio é preso um dia após ser solto. Pois é, o cara chama Daniel Charles Ball. Esse aí da foto, bem no cantinho da imagem aí pra você, ó. O cara foi preso lá no Capitólio, ele invadiu, tentando dar o golpe de Estado no 6 de janeiro deles. E aí foi preso, foi condenado, foi investigado e tal. O que a polícia descobriu na investigação? Que esse cara era um dos mais violentos dos que invadiram o Capitólio. Pra você ter uma ideia, ele entrou num corredor do Capitólio e detonou uma bomba lá dentro. Tinha muitos policiais próximos, ficaram surdos. Meses e meses fazendo tratamento para conseguir voltar a ouvir, teve gente que não conseguiu. Esse cara, bonzinho ele, né? Esse cara foi solto pelo Donald Trump, ele está entre os 1.500 perdoados lá por ter invadido o Capitólio. Aí ele foi solto, no dia seguinte, voltou para a cadeia de novo. Por quê? Porque ele não era só um criminoso político, ele também era um criminoso comum. É outro bandido, safado, sem vergonha, salafrário, marginal. Sim, sabe por quê? Porque ele foi preso não por causa da invasão do Capitólio, ele foi perdoado. Ele foi preso por porte ilegal de arma. Ah, mas isso é bobagem, ainda mais nos Estados Unidos, né, Ricardo? Todo mundo tem arma lá. Não. Esse cara tem atitudes, um histórico de violência. Pra você ter uma ideia, ele já estrangulou uma mulher, já bateu num policial e vive andando armado. Então, assim, de quem que a gente está falando? De gente boa pra caramba, né? Mais um bandido que o Trump soltou. Agora, nem tudo está sendo flores na vida de Donald Trump. Você sabe que ele prometeu perseguir os imigrantes, mandar todo mundo embora dos Estados Unidos. Segundo as promessas dele, ele vai expulsar 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, porque ele diz que é tudo bandido. Então, ele também criou uma ordem que diz o seguinte: criança que nasce nos Estados Unidos é americana. Fim. Não importa se ela é filho de um imigrante, se esse imigrante está ilegal ou não. Se nasceu no território americano, é americano, tem direitos de americano. Essa lei existe há mais de 140 anos. Na verdade, não é nem lei, é mais do que isso. É um artigo da Constituição dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos fizeram o quê? O Trump fez o quê? Foi lá e fez uma ordem executiva, que é como se fosse um decreto dizendo, ó, a partir de agora, criança que nasce nos Estados Unidos, se ela for filha de um imigrante ilegal, ela não é americana. Fim. E aí o que acontece? 18 estados, governadores ali, mandaram, os ministérios públicos estaduais, entraram na justiça
dizendo essa lei é inconstitucional, essa ordem dele aí é inconstitucional, por uma razão muito simples. Está na Constituição, está na Constituição, acabou, não tem discussão. O único jeito de mudar isso é mudando a Constituição. E aí que entra o detalhe, né? Eu já falei aqui em vídeos anteriores que o Donald Trump ele assumiu quase que com poderes de ditador, né? Por quê? Porque ele foi eleito presidente, ele conseguiu eleger maioria na Câmara dos Deputados, maioria no Senado, e ele tem uma maioria de 2/3 na Suprema Corte americana. Então o cara manda no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Faz praticamente tudo que quiser. Praticamente menos mudar a Constituição americana. Sim, porque apesar de ter formado uma maioria no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, não é uma maioria assim tão grande a ponto de permitir que ele mude a Constituição, porque aí já exige uma votação mais alta, 2/3 dos deputados e dos senadores. E lá é quase que meio a meio. A diferença entre republicanos e democratas é pequena. É vantagem para o Trump, é verdade, mas é pequena. Então, assim, mudar a Constituição é a única coisa que o Donald Trump não tem poder para fazer, porque ele não tem apoio suficiente no Congresso Nacional. Então essa é uma que ele vai perder. Aliás, já perdeu, porque a Justiça derrubou. Então, voltou a valer a norma de que nasceu nos Estados Unidos, é americano. É meio óbvio até, é absurdo, mas é óbvio. Mas mesmo assim o Donald Trump queria acabar com isso. Perdeu o Playboy, não vai poder, vai ter que aguentar. E eu vou continuar acompanhando as histórias do Donald Trump aqui, justamente para saber o que ele anda aprontando, e vou trazendo sempre atualizações para você, tá bom?